Olá e boas-vindas a esta nossa análise detalhada. Hoje a gente tem uma oportunidade incrível de reconstruir, puramente a partir do texto original, uma das narrativas mais intensas e dramáticas de toda a literatura antiga. Ao longo dessa nossa exploração, nós vamos focar nos detalhes meticulosos, no peso literário e nas conexões históricas bem profundas presentes no capítulo 22 de Gênesis. Sem nenhuma distração, vamos olhar apenas para o texto e ver como essa narrativa foi brilhantemente construída. Certo, vamos mergulhar logo de cara nisso. A narrativa simplesmente não perde tempo e já começa com um impacto devastador. O texto faz questão de ir acumulando o peso emocional dessa instrução divina. Ele diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. É um chamado que quebra literalmente todo o conforto que havia sido estabelecido e eleva as apostas da história ao nível máximo, exigindo essa jornada em direção a um sacrifício quase impensável. Chegamos à parte 1, o teste de Abraão. Aqui o foco é puramente na ação e na obediência. O que chama muita atenção na literatura antiga, e particularmente no começo desta passagem, é a total ausência de um monólogo interior. O texto não nos conta nada sobre os sentimentos de Abraão, não fala das dúvidas ou do desespero dele durante a noite. Em vez disso, a narrativa foca inteiramente nas ações imediatas dele. E é prestando atenção nisso que a gente consegue mapear a agonia dessa jornada. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Primeiro temos os preparativos metódicos de madrugada, ele sela o jumento, racha a lenha, depois começa a viagem, e então vem aquele detalhe crucial. É apenas no terceiro dia que o lugar é avistado de longe. Esse ritmo cronológico vai criando um suspense lento, sabe? Quase torturante. São 3 dias caminhando com o peso desse comando divino martelando na cabeça. Avançamos para a parte 2, a jornada para Moriá. É aqui que o foco começa a se estreitar. A história atinge agora um ponto de afunilamento. Quando Abraão instrui os servos a ficarem para trás, o texto isola pai e filho para a subida final da montanha. O mundo exterior basicamente desaparece. E olha, o que é realmente interessante nessa breve troca de palavras é a tensão absolutamente gigantesca que se cria. De um lado, a gente tem a lógica super inocente de Isaque perguntando onde está a peça principal para o holocausto. Do outro, vem a resposta fatídica de Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Essa é uma frase super carregada de ironia dramática e fé cega. É uma declaração que ao mesmo tempo esconde a dura realidade daquele momento e já nos dá um prenúncio do desfecho de toda a história. E assim, entramos na parte 3, o altar e a intervenção, o grande clímax no topo do monte. O cenário muda, o silêncio se torna ainda mais pesado e finalmente eles alcançam o topo da montanha. Daqui em diante não há mais nenhum diálogo registrado. Vamos avançar e ver como a ação se constrói passo a passo, porque a estrutura literária aqui é fantástica. O tempo da narrativa desacelera, quase parando no ar. Primeiro passo, ele edifica o altar. Segundo, arruma a lenha. Terceiro, amarra Isaque e o coloca deitado. Quarto, estende a mão e pega o cutelo. Ao quebrar esse momento em procedimentos tão detalhados e quase mecânicos, o autor força quem está acompanhando a história a prender a respiração junto com os personagens, vivenciando cada milissegundo antes do clímax. E então, ufa, o silêncio é quebrado e toda aquela tensão acumulada é repentinamente liberada. O anjo do Senhor brada direto dos céus com uma urgência em dobro: Abraão, Abraão! A ordem imediata é para parar absolutamente tudo. O teste acabou. A justificativa que o texto declara é muito clara. A disposição dele em não negar o próprio filho único provou de forma totalmente inquestionável o seu temor a Deus. Com a faca suspensa literalmente no ar, o conflito encontra uma resolução física imediata. Abraão levanta os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres ali num arbusto próximo. O animal é rapidamente tomado e oferecido em sacrifício. A substituição acontece no último segundo possível, fechando de forma perfeita o ciclo do sacrifício que tinha sido exigido lá no início. Para marcar um evento tão extremo, aquele local recebe um nome: o Senhor proverá. Na literatura antiga, nomear um espaço geográfico é uma estratégia muito poderosa para gravar um acontecimento histórico na memória coletiva. O texto faz até questão de anotar que essa frase virou um ditado mantido até a época da escrita do relato, dizendo: no monte do Senhor se proverá. Aquele lugar físico se transformou em um monumento contínuo àquela intervenção. Chegamos então à parte 4, a promessa divina e a multiplicação. Só que a história não acaba com o resgate no altar. O anjo do Senhor chama do céu uma segunda vez para entregar uma resposta simplesmente monumental, algo que se baseia diretamente naquela obediência radical. E essa lista de promessas ilustra brilhantemente a gigantesca escala das consequências do teste. Estamos falando de promessas que rompem qualquer limite daquela época. A multiplicação é comparada às estrelas do céu e à areia da praia.
Além disso, há uma promessa de vitória militar afirmando que eles possuiriam a porta de seus inimigos e, por fim, um impacto em nível global, dizendo que todas as nações da Terra seriam abençoadas por causa dessa semente. O contraste aqui é surreal. A disposição de abrir mão de uma única vida acabou resultando na promessa de incontáveis vidas no futuro. O arco dramático principal se encerra logo depois com a descida da montanha. O texto narra o retorno até os servos que tinham ficado esperando e coloca todo mundo de volta na estrada, viajando juntos para se estabelecerem em Berseba. É um retorno super brusco e até meio fascinante à realidade cotidiana. Eles voltam para o ritmo normal da vida depois de passarem por uma das experiências mais extremas já registradas em textos históricos. Por fim, parte 5. A descendência de Noé, onde a gente olha novamente para a família estendida. Após esse retorno a Berseba, o texto dá uma guinada que, à primeira vista, parece vir meio do nada. De um teste de vida ou morte no topo de um monte, a gente pula direto para um registro genealógico sobre a família do irmão de Abraão, que estava super longe dali. Mas olha, o ponto crucial aqui é que esse mapeamento meticuloso tem um propósito histórico gigante. A lista passa pelos filhos de Milca e de Reumá, mas o grande alvo está escondidinho ali no meio. A menção a Betuel, que é identificado como o pai de Rebeca. O autor está deliberadamente preparando o terreno para as próximas grandes narrativas, garantindo que os futuros laços familiares de Isaac já fiquem totalmente documentados. E é impressionante olhar para o resultado final dessa lista. Nós temos 12 descendentes nascidos de Naor sendo registrados de uma só vez. Aquele tema da multiplicação física, que tinha acabado de ser prometido lá no topo da montanha em forma de uma visão para o futuro, já estava acontecendo na prática e, ao mesmo tempo, na família estendida. É um contraste fascinante entre a abundância imediata que ocorria na casa do irmão e a promessa que ainda ia florescer a partir daquele filho único que sobreviveu ao altar. Para amarrar nossa exploração, toda essa narrativa do capítulo 22 de Gênesis deixa uma ressonância muito profunda. Desde a construção daquela tensão quase insuportável no Monte Moriá, passando pela substituição no último segundo, até chegar naquelas promessas globais e na preparação cirúrgica das futuras linhagens, o texto conecta uma ação extremamente imediata com consequências a longuíssimo prazo. Fica então uma grande reflexão para quem acompanha esses detalhes. O que significa verdadeiramente encarar o teste final? E como as decisões tomadas em um momento singular acabam moldando o cenário histórico de gerações incontáveis. Com certeza é algo que nos faz pensar.